tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Josué capítulo 14, versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Essa passagem bíblica é uma passagem bastante conhecida entre os irmãos, leitores da Bíblia Sagrada, o qual fala de um homem chamado Caleb. O próprio capítulo 14, no início do capítulo 14, vai nos mostrar que Caleb era filho de um homem chamado Jefoné, um quenezeu, conforme Números, capítulo 32, versículo 12, e Gênesis, capítulo 15, versículo 19. Embora seu pai ele não fosse identificado, mas a mãe de Caleb, ela era da tribo de Judá, o qual tornava Caleb um autêntico israelita. Caleb, ele nos dá um grande exemplo de fé e de perseverança. Seu nome, alguns estudiosos, eles ficam em certas dúvidas, mas alguns dizem que o seu nome significa cão, ou fiel como um cão. Mas o seu destaque na Bíblia não está quando ele está com 40 anos, mas sim quando ele está com 85 anos, já um proatista. Entendamos que ele chega para Josué, seu amigo, companheiro, e traz a Josué, juntamente com Josué, ele traz uma lembrança, ele traz a memória de algo que Deus havia prometido. Então nós entendemos que havia uma promessa. E como esta promessa se deu? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 13. Vou fazer um resumo deste capítulo 13 do livro de Números. Se você ler o primeiro versículo e o versículo 2, versículos 1 e 2, vocês vão ver que Deus chama Moisés e diz a Moisés que enviassem homens para que espiassem a terra de Canaã. Este capítulo 13 relata o episódio dos 12 espias de Israel que foram enviados para olhar a terra prometida.
Terra esta que Deus havia prometido desde a aliança que Deus fizera a Abraão, e tirando o povo da terra do Egito, que Deus poderia ter levado o povo a chegar à terra prometida em um mês, ou até mesmo em 3 meses, ou até mesmo em um mês. Mas Deus leva o povo pelo deserto para provar o povo por um período de 40 anos. Durante 40 anos Deus esteve guiando e cuidando do povo no deserto até chegar à terra prometida. Ao chegar à terra prometida, ao chegar próximo à terra prometida, Deus agora diz: olha, mande espias para que espiem a terra, para que olhem a terra, para que observem a terra e tragam um relatório para o povo. E eles foram, 12 homens, foram para espiar a terra. Mas, queridos, existem pessoas que não são pessoas otimistas e que nós temos que ter muito cuidado com pessoas, principalmente pessoas que não são otimistas. São pessoas que, infelizmente, que estão no meio do povo, mas que eles têm um problema de inferioridade. São pessimistas, veem problemas em tudo. Nunca chega para mim nem para você para dar uma palavra de ânimo, para dar uma palavra de boas novas, para dar uma palavra de consolo, não. Se está fazendo sol, reclama que o sol está muito, que a temperatura está muito quente. Se está chovendo, reclama porque está chovendo. Não sabe o que quer. Nada agrada. Nada está bom. Se o cantor canta alto, grita. Se canta baixo, ninguém escuta. Se canta às vezes um pouco fora do tom, não sabe cantar. Se canta bonito, se esforça para cantar, está querendo se amostrar. Difícil. Aí eles foram espiar a terra. Quando eles voltam, o povo está na expectativa. Vamos ouvir o relatório, o que eles têm para dizer. Mas o que eles traem para o povo? Primeiro, fraqueza. Versículo 31. Não vamos conseguir subir. Não vamos conseguir. Não vamos. Depois vem um complexo de inferioridade. Os homens que estão lá são mais fortes do que nós. Não tem nenhuma autoestima. Eles dizem: olha, eles eram tão grandes que nós para eles somos iguais a gafanhotos. Uma visão distorcida da realidade. E pessoas assim, como esses homens, levaram o povo ao desespero. Capítulo 14, para a gente ganhar tempo. Veja, capítulo de número 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Por que o povo chorou? Por que o povo entrou em angústia? Por que o povo gritou? Porque alguém chegou e disse: olha, gente, o povo rodearam o deserto por 40 anos. E tudo que eles queriam era descansar, entrar na terra prometida. Mas 10 homens
chega e diz: olha, não vamos conseguir, não vamos subir, nós somos fracos, somos pequenos, somos limitados, não tem jeito, vamos desistir, é melhor voltar. Para que a gente vai fazer? Não adianta subir, se subir vai morrer, é melhor ficar aqui. Aí o povo agora entra em desespero por causa de palavras, e nós temos que ter muito cuidado com as palavras, com aquilo que falamos. A gente vê que a situação às vezes está difícil, está apertada, mas tenha bom ânimo, maior é o que está conosco. Aí a Bíblia vai dizer no versículo de número 2: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Vejam, irmãos, a atitude de 10 homens, uma atitude impensável, de pessoas pessimistas, levaram o povo a murmurar contra o líder. Queridos, nem todas as pessoas que se aproximam de nós, que estão ao nosso lado, são nosso amigo. Nem todos. E eu falo muito isso lá em casa. Eu digo muito isso lá em casa. Nem todos que se aproximam de nós são nossos amigos. Você quer saber quem é o seu amigo? É quando chega o momento da necessidade, que você olha para um lado, que você olha para o outro, aí você diz igual a Jó: até os meus amigos me abandonaram, me deixaram só. E um povo, e uma atitude impensada, levou o povo a murmurar contra o seu líder. E murmuram contra Moisés, e diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão. Vocês observem o grau da gravidade. Eles rejeitaram a Moisés e a Arão e disseram: levantemos um capitão, alguém para estar adiante de nós, e vamos voltar para o Egito. Mas, queridos, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Mas até aí, Josué e Calebe, eles estavam o quê? Em silêncio. Mas você sabe, aquele crente cheio do Espírito, porque não é eu que vou dizer não, é Deus quem vai dizer, eu vou mostrar a vocês aqui. Sabe aquele crente cheio do Espírito, que às vezes as coisas estão andando, está dando tudo errado, mas ele está enxergando Deus trabalhar de uma forma extraordinária na vida dele. Você sabe o que é? Tudo está acontecendo ao contrário, e tem tudo para dar errado, e o crente de cabeça erguida, dizendo: eu não vou desistir, vai dar certo. Aí chega alguém e diz: desiste, para. Ele diz: não, eu não desisto, eu não paro, eu continuo orando. Aí chega outro e diz: olha, deixa de ser besta, se eu tivesse no teu lugar, eu já tinha desistido, eu já tinha ido embora. Aí o crente cheio do Espírito Santo, ele diz: não, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que no tempo certo Deus se levantará ao meu favor. Aí a Bíblia diz que Josué e Calebe se levantaram, rasgaram as suas vestes e falou a todos os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra é boa. Tem gigantes? Tem. Tem dificuldades? Tem. Vai ter luta? Vai. Mas se o Senhor se agradar de nós,
a gente vai adentrar dentro da terra, e a gente vai herdar a terra. Depois que eles falam ao povo, a partir do versículo de número 20, estou adiantando por causa do tempo, Deus promete agora, Deus agora resolve castigar o povo. Mas no versículo de número 24, Deus fala algo tremendo acerca de Caleb, dizendo assim: porém, olha, eu vou castigar todo o povo. Ninguém vai entrar na terra prometida, ninguém. Todo o povo que saiu do Egito, que nasceu no deserto, que estão aqui, ninguém vai entrar na terra prometida. Ninguém que saiu do Egito vai entrar na terra prometida. Porém, versículo 24, o meu servo Caleb, nele houve outro espírito. Você sabe que outro espírito é esse? É porque no povo que é pessimista, que só vê derrota, que só vê dificuldade, que não é o Espírito de Deus que está dentro dele não, irmão. Mas quando o crente, cheio do Espírito Santo, se levanta em meio à dificuldade e louva a Deus em meio à adversidade, veja aqui, aí Deus diz, porque houve outro Espírito, e outra, eles não desistiram. Ele perseverou em me seguir, e por causa da fidelidade dele, eu vou fazer ele entrar na terra que ele espiou. Sabe o que é isto? Uma promessa. Só que tem uma coisa aí, irmãos. Entre a promessa e o seu cumprimento, há um tempo. E este tempo nós podemos chamar de treinamento. É a fase mais difícil da vida do crente. Sabe por quê? Quando a gente ouve Deus nos fazendo uma promessa, quando a gente ouve Deus nos prometendo algo, o coração se alegra, a gente fica feliz. Mas só que daqui a pouco vai vir o tempo, vai vir o processo, até chegar o dia do cumprimento da promessa. É a fase mais difícil. A promessa, ela nos deixa alegre, mas também depois vem os desafios. Viva os dias, deixe-me dizer uma coisa a você nesta noite, viva os dias de treinamento, seja otimista, seja fiel, porque você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, você vai herdar, e Deus cumprirá na sua vida aquilo que Ele lhe prometeu. Parecia algo simples, sem muita importância espiar a terra. Mas Deus deu testemunho de Caleb. E quando Caleb chega para Josué, parece que eu estou vendo, já com 85 anos. Aí ele chega para Josué e diz: meu amigo, que lutamos juntos, esse é o verdadeiro amigo. Tu estás lembrado daquele dia que a gente foi espiar a terra? E que o povo se desesperaram por causa de 10 homens, mas a gente, cheio do Espírito de Deus, a gente disse que a terra era boa, e que se Deus se agradasse, a gente entrava dentro dela. Aí Josué diz: eu estou lembrado. Aí ele diz: olha, Josué, 45 anos se passaram, e eu esperando o cumprimento desta promessa. E deixa eu te dizer uma coisa, durante esses 45 anos, o meu coração não desfaleceu. Foi fácil não. Foi tudo
Felicidade foi não. Mas se passaram 45 anos. Mas as minhas forças são as mesmas de quando eu tinha 40 anos para entrar numa guerra e sair da guerra. Agora tem uma coisa. Hoje, Josué, é o dia que eu vim reivindicar aquilo que Deus me prometeu há 45 anos atrás. Eu quero a terra que Ele me prometeu. E eu sei de uma coisa, a terra lá, para eu poder entrar nela, eu vou ter que lutar, eu vou ter que expulsar um povo que tem lá, mas tem uma coisa, a força ela é a mesma, o Espírito, ele é o mesmo. Deixa-me vos dizer uma coisa aqui nesta noite, entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa de Deus, há as fases, há os dias de treinamento, mas tem uma coisa, suporte calado, não é fácil, é difícil, mas fiel é aquele que prometeu, e chegará o dia da reivindicação da promessa de Deus. Sabe por quê? Só reivindica a promessa de Deus quem tem crédito lá em cima, de chegar e dizer: Deus, o Senhor está lembrado da promessa que o Senhor me fez, eu estou aqui aguardando, está chegando o dia do cumprimento da promessa de Deus. E eu quero dizer a você aqui nesta noite, Deus tem visto durante todos estes dias o que você tem enfrentado e o que você tem passado, mas tem uma coisa, o Senhor tem se agradado de você, o Senhor tem se agradado de você, o Senhor tem se agradado de você, e aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Calma, paciência, é o tempo, é as fases, mas vai chegar o dia da reivindicação. E assim, quando Deus trouxe o povo do cativeiro, depois de 70 anos, aí o povo disse lá no Salmo de número 126, nós estávamos como quem sonha. A gente não estava acreditando naquilo que a gente estava vendo. E as nações olharam para nós e disseram: grandes coisas fez o Senhor a estes. Você não vai nem precisar abrir a boca. Quem está lá fora, que vai ver, eles próprios irão testemunhar e irão dizer: grandes coisas Deus fez, olha o que Deus fez. Rapaz, era impossível aos meus olhos, aos teus olhos, mas para Deus, para o Deus a quem você serve, nada é impossível. Que Deus nesta noite te dê graça, que Deus nesta noite renove as suas forças e continue nesta peleja, porque eu repito, chegará o dia da reivindicação da promessa de Deus, e quando houver a reivindicação, haverá o cumprimento da parte de Deus. Amém.